Olá pessoal, depois das férias e no fim da briga com uma gripe super vingativa que está me deixando muito desafinada, está mais do que na hora de voltar às atividades do canal, porque eu estou com a agenda muito atrasada. E a gente recomeça hoje com Top Gun Maverick, que estreia esta semana nos cinemas, e é um filme com uma pegada de carbono considerável. Uma seleção impressionante de pessoas que ficam bárbaras de óculos escuros e que eu adorei ver. Não sei se eu vou cair no conceito de vocês por dizer isso, mas 2 horas deliciosas que eu passei no cinema e acho que eram exatamente as 2 horas de que eu estava precisando nesse momento. Olha, faz 36 anos que o primeiro Top Gun, dirigido pelo Tony Scott, foi lançado. E apesar das limitações dramáticas bem evidentes daquele filme e da queda dele para o brega, que dependendo de como a gente olhar é parte do charme dele, eu acho que Top Gun conseguiu atravessar todas essas décadas sendo icônico e fazendo parte sempre da cultura pop das pessoas, porque ele tinha alguns trunfos muito grandes na mão. Primeiro, o Tony Scott era um mestre nesse aspecto cinético do cinema, do deslocamento, da ação, da velocidade. E nunca as dogfights entre caças tinham sido filmadas com tanto realismo, com tanta veracidade, quanto ele conseguiu fazer naquela ocasião. O elenco também era uma perfeição da química. E, mais do que tudo, o trunfo que decidiu a parada, Tom Cruise. O Tom Cruise vinha até ali como um jovem galã muito promissor, muito dinâmico, com aquele sorriso de 1 gigawatt que ele preserva intacto até hoje, mas aquele foi um instante em que ele virou um astro de primeira grandeza. Eu vou dizer que não é que o filme fez dele um astro, é que ele fez dele um astro ao se encontrar com esse personagem, Pete Mitchell, codinome Maverick. Vamos explicar que Maverick não é só um codinome escrito no capacete dele e não é só aquele carro, aquele motor V8 que fez o maior sucesso umas décadas atrás. Maverick é uma palavra que designa uma pessoa arrojada, que pensa grande, que corre riscos e que faz as próprias regras. Por isso, Pete Mitchell tinha ganhado esse codinome na Top Gun, a escola de pilotos de caça de elite, e por isso ele e o Tom Cruise se encaixaram tão bem. Eu acho que o Maverick é tanto o Tom Cruise e o Tom Cruise é tanto o Maverick que esse é o norte, esse é o fio condutor de toda a carreira dele. Essa é a pessoa que ele foi desde então. O profissional, principalmente, que ele foi desde então. O Tom Cruise é ultra concentrado, focado, dedicado, comprometido, exigente com os outros e, antes de mais nada, consigo mesmo. É obcecado em obter o melhor resultado possível em cada coisa que ele faz. Todos os outros astros que apareceram ao mesmo tempo que ele, ou pouco antes dele, ou pouco depois dele, já não são mais astros. A verdade é que a gente não diz mais assim, vou ver um filme do Brad Pitt. A gente não diz que vou ver o filme do Leonardo DiCaprio. A gente diz, no entanto, vou ver o filme do Tom Cruise. Ele sobrevive como astro, ele é o último remanescente do grande astro de cinema, essa instituição que o filme conceito aboliu e tornou obsoleta, porque ele faz questão de se manter ativo. Ativo em vários sentidos. Ele é não só o astro mais dedicado, mas ele é também o astro mais louco. A cada Missão Impossível que sai, a gente já se acostumou a ver aqueles vídeos, montes deles no YouTube, mostrando que ele se pendura mesmo de avião em voo, que ele pula mesmo de ponte, que ele faz mesmo todos os instantes, por mais perigosos que sejam. Ou, na verdade, quanto mais perigosos forem, mais ele quer fazê-los. É uma espécie de certificado de autenticidade que ele está emitindo a respeito dele mesmo a cada trabalho que ele faz. E em Top Gun Maverick ele eleva isso à enésima potência.
A gente pega aqui o Pete Mitchell, capitão Pete Mitchell, ainda como capitão, depois de todas essas décadas na ativa na Marinha, e um dos almirantes que ele rotineiramente irrita profundamente, diz para ele: como é que sua carreira parou aqui? A essa altura você já devia ser almirante 2 estrelas pelo menos, você já deveria ser senador, sei lá o quê. Como que você ainda está aqui? E o que a gente vê é que isso é um mecanismo psicológico do Pete Mitchell. Enquanto ele sabotar de alguma maneira, armar uma presepada para mais uma vez ser demovido ou ficar estacionado naquele ponto, o inexorável não chega para ele, que é o fim da carreira, é o declínio, é não voar mais, é ser irrelevante, é envelhecer, é sair da ativa. Pensei bem, todos os últimos Missão Impossível têm tratado exatamente deste assunto também. Bom, só que desta vez ele irrita muito, mas muito mesmo o almirante, com bom motivo, causa um prejuízo de algumas centenas de milhões de dólares e recebe um novo emprego. Ele vai voltar para Top Gun como instrutor de um grupo de jovens ases, os melhores jovens pilotos que a escola formou, para treiná-los para uma missão que é potencialmente suicida. Aliás, é uma missão quase que inevitavelmente suicida, em vista do perigo que está envolvido nela e das habilidades de voo que ela exige. Então, lá vai o Pete Mitchell, o deus da aviação que ninguém suporta, treinar esses rapazes e uma moça e selecionar quais deles realmente vão participar da ação. Uma coisa que me incomodava lá atrás, já no primeiro Top Gun, era o excesso de macheza tosca, vamos dizer assim. Era testosterona demais ali borbulhando o tempo todo, ao ponto de se tornar irritante. E uma das coisas que mostram como este filme acha o equilíbrio certo, como ele está atento ao momento, como ele é sensível à plateia de hoje, é que ele preserva a rivalidade. Porque é óbvio que pessoas nesse nível de performance na profissão delas seriam competitivas, muito competitivas entre si. Mas tira da equação essa macheza não muito sofisticada. Um sinal disso é a personagem da Phoenix, uma piloto que é interpretada pela Mônica Barbaro, uma atriz muito interessante, gostei muito dela, e que não recebe do filme a obrigação de provar que ela é tão boa quanto eles, não tem esse drama. Todos os colegas dela sabem que ela é tão boa quanto qualquer outro que esteja ali, e pronto. Parte-se desse pé de igualdade e não se fala mais nisso. Eu achei saudável, achei revigorante quase. Tem que ter um drama básico também, é lógico, em Top Gun Maverick. E quando eu falo básico é nos dois sentidos. E o drama aqui vem do personagem do Miles Teller, o Rooster. O Rooster é filho do Goose, que era interpretado pelo Anthony Edwards, e era o ala, o wingman do Maverick no primeiro filme. O Goose morreu naquele filme nos braços do Maverick e o filho cresceu sem perdoar o Maverick pela morte do pai e por umas tantas outras coisas também. Se o Rooster não perdoou o Maverick, a pessoa que menos perdoou o Maverick ainda é o próprio Maverick. A gente tem então aqui culpa, desejo de reparação, a necessidade de uma figura paterna e a impossibilidade de projetar essa figura no candidato mais apto. O Tony Scott, o diretor do primeiro filme, não era uma pessoa de sensibilidades muito à flor da pele, e uma coisa que este filme, que é dirigido pelo Joseph Kosinski, no melhor momento da carreira dele, faz muito bem, é lembrar também que o que essas pessoas estão fazendo é intrinsecamente perigoso e que o senso de responsabilidade delas, umas com as outras, tem que ser muito exacerbado também. Tem cenas ótimas nesse sentido. Tem um romance muito romântico do Tom Cruise com a personagem da Jennifer Connelly. É uma personagem que não está muito bem escrita, mas a Jennifer Connelly transforma ela em uma pessoa crível e principalmente uma pessoa leve, uma pessoa que sorri.
A Jennifer Connelly é tão bonita, é tão suave, mas ela adora fazer personagens que estão super para baixo, super deprimidos. E foi uma delícia ver ela sorrir de novo. Adorei ver ela nesse astral. Esse é o momento que eu acho comovente do filme, e eu não esperava dizer que teria um momento comovente em Top Gun Maverick, uma homenagem muito bonita ao Val Kilmer, que no primeiro filme era o grande antagonista do Maverick, era o Iceman, o piloto tão hábil quanto ele e grande rival dele. A gente vê que com o passar dos anos a rivalidade deles convergiu para uma amizade. E tem um encontro entre os dois que é muito importante porque, para quem não sabe, o Val Kilmer passou os últimos anos lutando com um câncer terrível de garganta, que desfigurou ele, tirou a fala dele. Foi um momento muito brutal, muito traumático na vida dele, que ele aborda com uma honestidade enorme num documentário que ele mesmo fez, que está na Amazon Prime Video, um documentário chamado Val, e que é devastador para quem, como eu, viu o Val Kilmer despontar e explodir, porque ele era um ator muito bonito, diferente, original, muito cheio de personalidade e uma criatura que estava na cara, nunca poderia ser domesticada. E é muito bonita essa cena entre ele e o Tom Cruise. Não só a plateia ficou muito comovida, como eu acho que o Tom Cruise estava muito comovido mesmo de fazer a cena, e o Val Kilmer também. O principal, lógico, é que Top Gun tem as cenas aéreas mais formidáveis, fantásticas, eletrizantes e alucinantes que eu já vi, que qualquer um já viu, na verdade, que não tenha voado em um F-18. Uma das condições que o Tom Cruise impôs para voltar ao filme e ao personagem foi que todas as cenas aéreas fossem feitas na raça, sem tela verde, sem computação gráfica. Todos os atores dentro dos F-18, levando aquela aceleração ali de 7G, 8G, 9G no peito. É brutal o que isso significa. Eu morri de inveja, como eu queria que alguém me pagasse para passar 6 meses aprendendo a voar dentro de um caça. Atenção, eles não estão pilotando os caças, tá? Tem pilotos dos caças, mas eles estão lá fazendo o papel de pilotos, e isso é o que torna Top Gun Maverick, de novo, tão especial quanto o primeiro Top Gun foi. É que a gente vê uma pessoa aqui que não quer abrir mão de estar no topo do jogo dela. Tom Cruise põe todo o cacife que ele tem à disposição do filme, a serviço do filme, para fazer as coisas acontecerem, para esse elenco todo treinar, para o Joseph Kosinski poder trabalhar da melhor maneira possível. Aliás, para resumir, é assim que eu resumiria. A gente tem aqui um filme em que o centro da ação é essa coisa mais incrível que existe, que é a aviação de altíssima performance. Acho que não tem nada mais sexy no mundo. E é um filme sobre tecnologia, sobre testar limites e vencer limites. É um filme sobre máquinas. E é um filme feito por humanos, reconhecível como feito por humanos. Sinceramente, que prazer simples, antigo e incomparável que é entrar em um filme que foi feito como diversão mesmo. É um filmaço no que ele se propõe, mas não tem linhas temporais que se cruzam, universos compartilhados, personagens que vêm daqui e vão para ali, em que a ação é real. Tudo bem, tem muita interferência de computação gráfica, lógico que tem que ter, mas aconteceu, foi filmado. Tudo que o filme tem a oferecer, ele cuida de te oferecer naquele espaço de tempo, naquelas 2 horas muito divertidas, muito legais, em que você está ali dentro da sala de cinema. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.